E quem é melhor, em palavras, do que aquele que chama para Allah? E ele faz o bem e diz: de fato, eu sou dos muçulmanos. Louvado seja Allah. Assaltu alaikum saltu. Salmu alaikum saltu al hasli LLH. Uma das coisas que queríamos fazer era avaliar a Bíblia de acordo com os princípios que usaríamos para julgar os hadith. Por quê? Porque o Alcorão está tão bem preservado, tanto pela memorização quanto pelos manuscritos, desde as primeiras gerações, desde a época do profeta. Por exemplo, o Alcorão de Birmingham, um manuscrito que você pode datar por carbono para a época do profeta, que a paz esteja com ele. E isso coincide com o que temos hoje, e o manuscrito de Sananá, e aquelas pessoas que o memorizaram. Cada letra, cada som do Alcorão desde a época do profeta, que a paz esteja com ele. Com cadeias de narradores até os nossos dias, que, sem dúvida, o Alcorão está preservado sem qualquer dúvida. Mas nos hadith, às vezes temos narrações fracas e narrações fabricadas, além de narrações autênticas. Bom, como nós o julgamos? Bom, existe uma ciência inteira, Mustala al-Hadith e o al-Rijal. Mas, em essência, olhamos para 5 coisas. Nós olhamos para a cadeia estar conectada. Nós olhamos para o caráter moral dos narradores. Nós olhamos para a memória dos narradores. Nós olhamos se há algum defeito textual e se há contradições no texto. Então, quando olhamos para essas 5 coisas, nós julgamos os hadith e os princípios básicos deles. Então, vamos fazer uma jornada, revisando a Bíblia de acordo com a ciência do hadith, para ver isso. Mesmo que não possa se comparar à incrível preservação do Alcorão, mas será que se compara a um hadith autêntico, por exemplo? Então, para ser justo, eu não vou usar nenhuma fonte muçulmana, nem vou usar ateus ou agnósticos como o Dr. Bart Ehrman, mas sim cristãos praticantes, pastores e doutores e professores de cristianismo, que acreditam no cristianismo. Bart Ehrman, mas sim cristãos praticantes, pastores e doutores. E professores de cristianismo, que acreditam no cristianismo. E nos conte sobre os manuscritos e a preservação da Bíblia. Agora aqui temos o doutor Daniel B. Wallace, que é professor sênior de estudos do Novo Testamento, no Seminário Teológico de Dallas. Então ele é um professor, um doutor, um cristão praticante que debateu pessoas, tentando defender a Bíblia. O que ele diz sobre a Bíblia? Nós não temos os manuscritos originais do Novo Testamento. Eles todos desapareceram em um século. Eu estou bem convencido. Então, nós não temos os originais, eles desapareceram. E todas as cópias que temos discordam umas das outras em algum ponto. Às vezes, são várias discordâncias. Mas, temos centenas de milhares de variantes textuais entre nossos manuscritos. Então, uma pergunta a se fazer aqui é: quão gravemente os escribas corromperam o Novo Testamento? Está absolutamente provado que sim. Nenhum dos manuscritos é igual. Então, a menos que um deles seja perfeito, cada escriba cometeu erros. Quando você olha para o número de variantes textuais, centenas de milhares delas, há mais variantes textuais do que palavras do Novo Testamento original. Existem aproximadamente 400 mil variantes textuais no conjunto de manuscritos do Novo Testamento. Isso significa que para cada palavra no Novo Testamento, existem quase 3 variantes. Então agora você vê se você tem mais contradições do que palavras. Você tem mais erros no manuscrito do que palavras na Bíblia. Então, definitivamente, não podemos considerar isso como algo autêntico, preservado. No Hadith, por exemplo, quando você olha para a questão do Shahad, das contradições, então isso seria uma fraqueza, pois há tantas contradições que são mais fortes e mais fracas. E quando você não consegue verificar, isso seria rejeitado. Agora, vamos olhar isso pela perspectiva da preservação dos manuscritos. Bom, Keith Long, que tem um mestrado em divindade, é um pastor cristão e autor. Então, esse Keith Long não é alguém que seja muçulmano ou agnóstico. Ele é um pastor cristão. O que ele diz? Ele diz que o Antigo Testamento é muito mais antigo e mais amplo em escopo do que o Novo Testamento. Mas, infelizmente, não existem cópias originais de nenhum dos dois. Apenas cópias de cópias. E aí, o que isso te diz? Temos uma quebra na cadeia.
Lembre-se, eu disse que uma das coisas que analisamos é a conectividade na cadeia. Bom, não temos originais. Mas nós temos aqueles que ouviram isso originalmente de Jesus, paz e bênção sobre ele. Ou seja, quando falamos sobre Mateus, Marcos, Lucas, João, eles eram discípulos que receberam essa informação de primeira mão. Bem, o mesmo autor escreve que a maioria dos estudiosos conclui que esses nomes são meramente provisórios, sinônimos de que os evangelhos foram escritos anonimamente. Esses textos não foram escritos por testemunhas oculares. E ele escreve: a verdade nua e crua é que, dos evangelhos as chamadas 13 cartas do apóstolo Paulo, a maior parte da autoria do Novo Testamento é, na melhor das hipóteses, um mistério e, na pior, enganosa. Agora, ele conclui dizendo que a questão de quem escreveu o Novo Testamento pode ser resumida como Paulo e alguns autores desconhecidos. Então, na ciência dos Adit, quando você tem alguém que é desconhecido, chamamos isso de Majol, e isso é um problema. Porque a primeira coisa é que temos um problema com a conectividade na cadeia. O segundo problema é que, por causa de todas as contradições, Shah, depois Munkar, e tudo isso é uma fraqueza. Mas agora, quando olhamos para a confiabilidade do relato do narrador e o caráter moral, bem, se não sabemos quem eles são anônimos, e não podemos julgar isso. Isso é Majol. Essa é uma fraqueza bem aí. E, quando olhamos para a cadeia de narrador e ela está quebrada, chamamos isso de Kata'a. Está quebrada, e uma quebra tão grande é chamada de Mu'allaq. Na ciência dos Adit, esses seriam rejeitados, mas e quanto a Paulo? Paulo é um relato de primeira mão sobre os feitos de Jesus. Bom, Paulo nunca conheceu Jesus, paz e bênção sobre ele. Na verdade, a experiência de conversão de Paulo, como discutido tanto nas cartas paulinas quanto nos Atos dos Apóstolos. De acordo com ambas as fontes, Paulo, mais tarde conhecido como Paulo, não era um seguidor de Jesus. Paz e bênção sobre ele. De acordo com a doutrina cristã, ele nunca tinha conhecido Jesus antes da crucificação. Agora, ele pode ter tido uma visão ou algo assim, mas isso não é um encontro real. Então agora, de novo, você tem um problema na quebra da cadeia. Mas Paulo pode ser um repórter confiável pelo seu caráter moral. Bom, de acordo com 2 Coríntios 11.8, o próprio Paulo admite que ele roubou igrejas. 2 Coríntios 11.8. Lê. Paulo diz: eu roubei outras igrejas, recebendo salários, delas para ministrar a vocês. Para alguém que roubaria uma igreja para ir a outra, isso é claramente uma falha moral. Na verdade, de acordo com 1 Coríntios 9.20, o que ele diz? Ele diz: para os judeus, eu me tornei judeu. Eu finjo ser judeu para ganhar os judeus. Para aqueles que estavam debaixo da lei, eu me tornei debaixo da lei. Ele mentiu. Porque ele mesmo diz: embora não estivesse debaixo da lei, ele os enganou. Ele os enganou. Por quê? Para que eu pudesse ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Então, para tentar ganhar seguidores, Paulo mentiu e enganou, de acordo com suas próprias palavras. Então, é assim que chamamos de Kata'a, alguém que mente. E alguém que admite, e está documentado, que mentiu e roubou, nunca seria aceitável no Adit. Na verdade, consideraríamos isso maldoá, uma fabricação. Portanto, não aceitamos a Bíblia, mesmo de acordo com os padrões bíblicos, em comparação com as ciências do Adit, muito menos tentando compará-la ao Alcorão. Se a Bíblia fosse julgada pela ciência que usamos para avaliar o Adit, ela não seria salih, não seria autêntica, não seria azan, não seria confiável, não seria nem mesmo fraca. Na verdade, seria malduá, uma fabricação, com um Kata'a, e Majulen, e Mu'allaq, e Shudud, e Munkar, e tantas fraquezas, que a classificaríamos como uma mentira, como uma fabricação, de acordo com o sinal de Allah. Eu sou um daqueles. Te chamaram para Allah. E ele fez o bem e disse: de fato, eu sou um dos que se submetem.